sou filho do dono do mundo. Tudo que eu pedi pro meu pai, ele me dá. Portanto, a hora que eu escrever a renda que eu quero, ele vai me dar. Eu estava com frio, eu queria calor. Eu sentei aqui e o aquecedor chegou. Parece filosófico, mas no fundo tudo isso tem a ver com o que começou esse encontro. É o meu nível da identidade. Essa é a minha identidade. Quem eu sou? Sou esse. E se eu sou esse e lido com finanças, quando que vai me faltar dinheiro? Quando? Nunca. E nós que somos empreendedores e empresários temos medo de que o nosso negócio não dê certo, da renda, como é que se sustenta a família, qual vai ser o futuro dos filhos. E esse medo é fruto de pessoas que não estão conectadas com a sua identidade. Eu até meus 33 anos eu só empilhei dinheiro, tá? Eu casei com 22 anos, aos 33 anos a gente já era milionário, mas eu não era livre. Eu só tinha dinheiro. E eu já tinha casal de gêmeos, nossos filhos, com 2 aninhos. E a minha esposa me chamou aos 33 anos e disse assim, o que de fato tu quer da tua vida? Aonde tu quer chegar? Olha tudo que a gente já tem. E tu continua que nem um workaholic, trabalhando feito um condenado. E eu só queria fazer isso porque eu queria ter dinheiro e dinheiro e dinheiro. Eu decidi aos 11 anos ser rico. Aos 11 anos eu dizia para as pessoas, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ser rico. Vocês entendem por que uma criança de 11 anos diz isso? Por trauma. Por trauma. Por um lado é bom, né? Pô, tu vai aprendendo a construir, eu aprendi a investir, gente. Sabe o tal do juro composto, fazer o dinheiro trabalhar pra gente, ganhar bastante dinheiro vendo sem trabalhar? Eu aprendi a fazer isso com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade eu já investia. O que é isso? Propósito, primeiro que tu falou? Propósito, te posiciona. Não, propósito... Original. Original. Aí o Bruno tá falando ali, a minha ficha caiu de novo a história. Propósito original do Robson, saber lidar com dinheiro e ser da área da educação. Eu sempre dei aula para meus colegas no colégio. Meus colegas tinham dificuldade nas matérias, eu ensinava, eu dava os macetes. Sempre, eu não sabia que eu ia ser professor. Aí eu comecei trabalhando como contador. Aos 24 anos eu virei professor da Universidade Federal de Santa Maria. E agora na pandemia eu criei a minha escola de finanças. Propósito original. Eu vou ensinar esse menino, essa criança a lidar com dinheiro. Eu vou ensinar ele a ser um educador. Aí vem o segundo propósito que tu falou, que era o propósito de ressignificação. Eu tinha um trauma para querer ser rico. Eu juntei dinheiro porque eu tinha dor. Porque eu via minha família 2 vezes ser destruída por causa de dinheiro. Então eu queria ser rico porque a minha família não ia sofrer disso. Propósito de ressignificado. Ou seja, eu ressignifiquei a minha dor e isso se transformou na minha função na sociedade. Mas para isso não basta. Aí vem a decisão. Como é que eu mantenho isso firme de realmente ser um empresário da área da educação financeira? E eu mantenho esse propósito. Elas não têm esse nível de identidade de quem elas são e para que o negócio delas serve. E qualquer dificuldade que vem pela frente, desiste. Desiste do projeto de dentro da empresa, desiste daquela empresa ou desiste do seu emprego, da sua profissão. Desiste muito fácil. Por quê? Porque não sabe quem é. Então vocês escreveram uma renda, não escreveram? Se vocês não souberem quem vocês são, ressignificar as coisas e manter a decisão firme no processo, vocês não vão alcançar essa renda, vocês vão sucumbir ao processo no meio do caminho. Porque vocês não sabem quem são. Agora, se vocês olharem para essa renda que vocês colocaram 9 e pensar assim, não é só sobre mim, é sobre a minha família, é sobre o apoio que eu vou dar na sociedade se eu ganho toda essa grana, é muita grana para mim. Se vocês escreveram um número que vocês merecem, um número grande, vocês vão olhar para aquele número e vão entender que aquele dinheiro, todo aquele dinheiro não faz sentido na vida nossa. Mas já faz sentido para ajudar minha família e também pode fazer sentido para eu ajudar a sociedade. Agora eu começo a entender
que dinheiro não é sobre mim, é sobre nós. A gente que é empresário, como é que a gente gera dinheiro? Como é que vocês geram dinheiro como empresário? Solucionando o problema dos outros. Estão entendendo que se vocês ainda não têm o sucesso que desejam ou o dinheiro que desejam, não desistam, é só um problema, é só uma questão de ajuste fino de encontrar alguma coisinha que está faltando. Sofisticação. Alguma coisinha. Então, por exemplo, a minha esposa, quando eu tinha aqueles 33 anos, que ela perguntou onde eu queria chegar, eu parei para pensar. E eu respondi para ela assim: Ana, tu tem razão. Então a minha decisão é a seguinte: eu vou triplicar o fluxo de caixa que eu gerei em 2013, trabalhando a metade do tempo, até 31 de dezembro de 2017. Captar? Mas que loucura é essa? Como é que o cara tomou essa decisão? Da onde ele tirou isso? E é isso que eu queria dizer para vocês. Eu tirei isso da minha intuição. E o que está faltando para a maioria das pessoas prosperar de verdade, em todas as áreas da vida, é acreditar no sentir, na intuição. As melhores decisões que nós tomamos na nossa vida, e vocês vão concordar comigo, apareceu algo para decidir, nós decidimos na hora, foi um sim absoluto. Sim, vamos fazer. E foi e não pensou. E não pensou nos problemas que ia enfrentar, se tinha capacidade para fazer. Simplesmente, bora, vamos fazer. Deu certo. Nós, seres humanos, fazemos tudo pensando, quando a gente deveria fazer as coisas sentindo. A prosperidade, ela tem uma ordem. E a primeira ordem é sentir. A segunda é planejar para executar. O que as pessoas fazem hoje em dia? Pensam com medo de errar na execução. E se desconectam daquele primeiro sentir da ideia. Você fica analisando muitas opções e não decide nenhuma. Já decidiu não fazer. Tá, então, prosperidade ela tem isso. Eu sou especialista em finanças sistêmicas. O que isso é diferente de finanças tradicionais? Finanças tradicionais ela é focada na técnica. Na técnica, num bom planejamento, numa boa estratégia de investimento, entre conhecer os ativos, essa loucuragem do pessoal acompanhando o mercado financeiro, as notícias. Isso é finanças tradicionais. É importante? É, mas isso não é nem 20% do sucesso. Finanças sistêmicas, ela começa no sentir. Então a primeira coisa que eu preciso fazer na minha vida é desenhar a minha vida. Como eu quero ela. Não é o que eu posso hoje fazer, é como eu quero. E hoje as famílias simplesmente, a maioria está assim, ó. Um olhando para um lado, outro olhando para o outro. E se a gente olhar para a nossa vida, a gente está fazendo assim, ó, a vida pessoal e o trabalho e o empreendimento. Entenderam? Cara, quem é que disse que existe vida pessoal e vida profissional? Isso é loucura. Não existe. Só existe uma vida. E então, portanto, a nossa parte pessoal e a nossa profissão, o nosso trabalho, as finanças, elas têm que ser integradas. Integradas. E o dinheiro vai servir a essa vida. O que acontece hoje? É todo mundo enlouquecido, trabalhando pra caramba para pagar os boletos. Não sabe nem por que está pagando aqueles boletos. Não é o dinheiro a serviço da vida. Está a nossa vida a serviço do dinheiro. Muita gente querendo grana, querendo bater meta. Ok, essa grana serve para quê para a tua vida? Aqui que começa a entrar a questão sobre planejamento financeiro, investimentos, para o dinheiro ficar e multiplicar. Só que só multiplicar dinheiro sem ter o porquê esse dinheiro vai servir na minha vida não sustenta o processo. Então, aquilo que o Bruno falou. Eu não vou conseguir sustentar o processo se eu não sei para que esse dinheiro todo serve na minha vida. Então, se tu escreveu, eu me lembro que eu passei na peneira do Grêmio, tá? Com 15 anos de idade. Mas eu estudava para fazer medicina. Porque um filho CDF, estudioso, vai fazer medicina. E eu botei aquilo na minha cabeça, que a minha família me trazia, e eu estudava. Acabei caindo fazendo contábeis. Mas como eu não fui para a peneira do Grêmio, que a minha família não me apoiou para ser jogador de futebol,
Futebol era uma paixão, mas eu também tinha uma cifra grande de salário, vocês entenderam? E eu sempre gostei de dinheiro. Então eu dizia assim, ok, eu não vou ser jogador de futebol, mas eu vou ter salário de jogador de futebol. É tipo assim, eu tô com frio. Pareceu esse negócio. Mas olha só, o dinheiro por si só não estaria hoje comigo se a minha esposa não tivesse me feito uma chamada quando eu tinha 33 anos, para que eu refletisse realmente onde eu queria chegar. Eu já estava destruindo a minha saúde, eu já era todo travado, coluna, tudo porque reflete tudo no corpo. Todo o meu estresse pelo aquele dinheiro, pelo aquele trabalho, vinha tudo para o corpo. E se a minha esposa vem falar comigo, é porque aquilo já estava o quê? Prejudicando a minha família. Então, se eu não tivesse parado para escutar e de fato me reconectado com quem eu sou e para que de fato o dinheiro serviria na minha vida e na vida da minha família, talvez eu tivesse doente e não tivesse a família que tenho. E cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro, ou talvez o dinheiro tivesse ido embora porque o dinheiro ia perder propósito. E quando eu não tenho propósito para o dinheiro, ele vai embora, gente. É meio que divino, tá? É como se fosse um fluxo. Se a gente recebe esse recurso, é para fazer a vida fluir. A nossa vida, a vida da nossa família e a vida da sociedade. Se eu não uso o recurso que Deus me dá, ele cessa. Quem é que é pai e mãe? Quando a gente dá um presente, um brinquedo para nossos filhos, a gente dá e o filho quebra. Aí tu tenta ensinar o filho que é para ele cuidar do presente, do brinquedo. E aí ele te pede de novo, tu dá de novo. Mas se ele continuar quebrando, tu dá de novo? Não vou te dar, tu não cuida. Não é assim? É a mesma coisa com dinheiro. E a parte bonita do que ele está falando é que o propósito vem antes do recurso. Tem gente que fala para mim que quer recurso para quê? Mentor é uma pessoa que tem metodologia, usou a metodologia na sua vida, prosperou, passou essa metodologia para outros alunos, os alunos aplicaram a mesma metodologia e prosperaram. Isso é um mentor. Mentor é gente com resultado. E é coisa simples que a gente faz, a gente não reinventa a roda. Só tem que fazer. A gente só faz. Tudo bem? Então assim, hoje eu consigo falar isso para vocês. Só que eu não nasci, eu não construí minha vida tendo clareza de um propósito. Eu desenvolvi minha vida primeiro focado em querer ter grana. Não tinha propósito nenhum, era grana, era por um trauma. Só que a nossa história, ela está desenhada, que é o propósito original, ela está desenhada. E nesse meio do caminho, Deus vai nos dar o quê? Dificuldades. E se nós aprender com aquela dificuldade, virou o propósito ressignificado. Olha o nível de consciência de uma pessoa assim. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas, quando escuta esse tipo de coisa, a gente falando, simplesmente a cabecinha não quer entrar, olhar para essa dor da história, onde está, as mensagens ocultas ali. Ninguém quer olhar para a sua dor e ressignificar. São assinaturas psíquicas que a gente tem e a gente não sabe. Então, quando eu estou aqui falando, parece que a vida foi fácil, né? Mas não é. Só que eu não sabia desse conhecimento que a gente sabe hoje. Hoje a gente consegue adquirir um conhecimento vindo de qualquer pessoa e a gente diz, caraca, isso aconteceu na minha vida. Pô, foi assim que aconteceu comigo. E aí a gente começa a entender por que hoje a gente tem sucesso e fatura muito mais do que quando se esforçava. Eu tenho muito mais renda do que eu tinha aos meus 30 e poucos anos, onde eu me matava de trabalhar 14 horas por dia. Hoje eu trabalho bem menos e faturo 50 vezes mais. Por quê? Porque eu entendi o jogo. Porque eu entendi o jogo. A maioria das pessoas não tem um nível de desenvolvimento humano, mental, emocional, sistêmico, para conseguir observar o jogo que está acontecendo. Elas não conseguem observar o jogo. Elas estão como se fosse numa bolha sufocante, vivendo no automático, acordando cedo, trabalhando para pagar as contas. Porque todos nós fomos treinados para isso, gente. O sistema
nos treina dizendo o seguinte: quer cuidar da tua vida? Quer dar conta da tua vida? Estuda, te mata de trabalhar, faz dinheiro e paga os boletos. E a maioria acreditou. Então a gente brasileiro é mega esforçado, mega trabalhador. Toda vez que precisa fazer mais dinheiro, inventa um jeito de trabalhar mais, fazer mais dinheiro, fazer renda extra. É assim que acontece na vida de cada um de vocês. Olha o suco do que ele está falando, ó. Fala para mim assim, ó, não é porque eu acredito que é verdade. Quantas coisas tu acredita que não são verdade? Tu acredita que para emagrecer precisa fechar a boca. Não, tem que abrir ela e colocar as coisas certas dentro dela. Tu acredita que para ganhar dinheiro precisa se esforçar. A maioria das coisas que a gente acredita são filmes mentais que são histórias, narrativas, né? E é difícil acreditar nisso. Então, tudo isso é a base 80% do sucesso. Só o que vocês querem adquirir para poder melhorar a vida financeira? Vamos falar, enriquecer, ter muito patrimônio. Vocês querem aprender um investimento mágico do dia para a noite. Eu quero aprender como é que eu faço. Ó, eu gero uma renda boa, muito boa a minha renda, eu sou empreendedor, mas nunca sobra nada. Vocês querem que comece a sobrar um monte do dia para a noite. Mas quem vocês são para sustentar isso? É muito profundo. Eu não tenho identidade para sustentar isso. Então a gente pode adquirir, falar a gente porque eu estou falando de finanças onde eu sou especialista, mas em muitos lugares eu tenho esses mesmos bloqueios em outras áreas. Por exemplo, área comercial, tudo bem? Eu nunca gostei de vender, eu sempre dizia, eu não gosto de vender. Mas a hora que eu tive que montar a área comercial do meu negócio, que é a melhor pessoa para sentar e vender e entender como é que tem que ser a narrativa de venda, como é que tem que ser o processo de venda, que se não sou eu. Eu sou o melhor vendedor da minha empresa. Não à toa, né? Tá, mas e a resistência para eu me entregar para as vendas? Resistência enorme. É assim que todo mundo tem. Então, assim, essa questão da identidade, gente, eu estava até falando com o Rafael ali, né? E a gente falou desse assunto. Quando a conversa ali no início da manhã, eu e o Rafael conversando, aí nós se olhamos e cara, é difícil explicar um negócio desse. Vocês concordam comigo? Parece muito filosófico, né? Gente, eu sou um mentor de finanças. Eu ajudo vocês a fazer dinheiro. Só que eu entendi o jogo. Se eu não ajudar vocês a se desenvolverem, a fazer um belíssimo planejamento financeiro mais focado na vida real que vocês querem ter, e não só por dinheiro, ou seja, na hora de fazer um planejamento financeiro, tem que ter uma técnica ali para fazer, uma metodologia para fazer um planejamento financeiro. Beleza, fiz. Esse planejamento financeiro não pode ser focado só em dinheiro, ele tem que ser focado em vida. Planejamento financeiro nada mais é do que planejar a vida e executar e alcançar a vida que tu deseja. Dinheiro e enriquecimento é uma coisa, sucesso é outra. Sucesso é esse dinheiro que vem servir a minha vida, a vida que eu quero ter. Aí eu olho, passo os anos e eu olho para trás, nossa, que vida foda eu tive. Senão eu posso olhar lá na frente e dizer assim, caraca, eu tenho esse dinheiro no banco, mas a minha vida foi uma merda. Não tive sucesso, só tive dinheiro. É doido, eu tô com 46 anos, gente. 46 anos. E consigo ter toda essa vivência sobre relação dinheiro-vida. Por quê? Explica. E se a gente não sair dos padrões, a gente não vai viver nosso propósito. E esse propósito, ele se clarifica no meio do caminho. Nunca vi ninguém descobrir seu propósito parado. Não. Então, o propósito clarifica no caminho, vai botando propósito, vai experimentando. Lembra que eu disse lá no início, uma criança, nós somos crianças. Não aprendemos com conceitos, né? Aprendemos com experiências, foi o que a gente sentiu. E é por isso que o sentir é tão importante. Por isso que a gente quer convidar vocês não só a pensar o futuro, mas a sentir o presente. Porque às vezes não é só sobre quem eu quero me tornar, mas é quem eu preciso deixar de ser. Porque toda vez que tu tenta sustentar uma nova identidade, o velho hábito vem e te agarra pela perna e tu continua sendo a mesma pessoa. E chama isso ainda de valores, chama isso, é que eu sou assim. Né? Então, o convite é esse, é a gente transbordar no outro, a gente ser útil para as outras pessoas. Eu sempre falo, vocês vão fazer network, mas não vem aqui interessado em fazer negócio.
Vem aqui para conversar com a pessoa do lado, como que tu pode ajudar ela. Fala pro teu colega do lado aí, como é que eu posso te ajudar? Sabe? Eu duvido que aqui não saiam grandes negócios quando a gente tiver essas grandes conexões. Robson, uma mensagem forte aí, como se fosse a tua última mensagem aí. O simples feito consistentemente se torna grande aos olhos de quem recebe. As pessoas querem esperar ter condições financeiras para se transformar num investidor. Exatamente no ponto que tu tá é o ponto de início de se transformar em investidor, nem que seja com pouco. E se tu manter a consistência no que tem que ser feito de forma muito simples, aprender a investir é muito simples, tu vai chegar longe. Agora, para isso, tu tem que entender que não é sobre mim, é sobre nós. Não é só tu olhar para ti, é sobre nós. O nós é a tua família em primeira instância, é a base. Depois, se vocês decidirem como família o nós também ser a sociedade, tá tudo bem. Se vocês só se decidirem que o nós é só a família, o clã familiar, tá tudo certo também. Agora, não queiram enriquecer para parecerem rico. Quem é rico não precisa parecer que é. Quem tem dinheiro de verdade, vocês não vêm falando sobre dinheiro e investimentos. Vocês, quem é rico de verdade, não ostenta. Porque é natural. E é sobre isso que eu gostaria que vocês vissem. Todo mundo deveria se transformar nesse investidor. Para quem é pai e mãe aqui, a responsabilidade é maior ainda, tá? Porque os filhos de vocês não vão fazer o que vão tentar ensinar para eles. Eu posso tentar ensinar os filhos de vocês. Eles não vão executar o que eu ensinar. Eles vão executar o que eles viram vocês fazendo. Portanto, os pais que não cuidam bem do dinheiro, não aprenderam a investir, estão sempre numa encrenca financeira, mesmo sendo empresários e tendo renda boa, é esse exemplo que vocês vão deixar para os filhos. E aí a gente precisa pensar um pouquinho mais profundo. Eu quero que meus filhos ajam com o dinheiro da mesma forma que eu ajo, a pressão financeira que eu tenho, de forma desnecessária, é o que eu quero que meus filhos vivam. Faça essa reflexão e vocês vão entender se precisam investir em se desenvolver financeiramente. Esse é o recado.